Hey, so, I'm not great at these, intense conversations, You know I care about you, right? I really care about you too. Well, it's just like things have been changing. Change? You know, when a relationship, it can start as one thing, but then become something different. Different? No. I will not be broken up with again! Let me help you out with your intense conversation. I sense anger. I had no idea you felt that way. Listen, 5'7" is a very adequate height. Staying in your parents' basement, that's a great way to save money. I am not cheap. I tried being vegan. Isaac Newton was 5'7". Those are my feelings being tap danced on. I had no idea you could be so hurtful. You sing all these mean things to me, and you don't like my music? I can't believe all this. I don't even know. Well, I think I've said it all. I don't even know. Do you have anything you'd like to add? No reason I came here. Oh! Oh! Congratulations, guys! Oh, you're speechless. That means you nailed it. Guys, can I take your picture? What a perfect moment. Nosso assunto tem sido esse, pronto, falei, quando a gente fala na hora errada e fala o que não devia. Já aconteceu com alguém aqui falar na hora errada? Né? E a gente está usando essa dentadura eletrônica ali, né? Aquela que dá cordinha, eletrônica não, aquela que você dá corda, para exemplificar esse momento onde você, sem perceber, dá voz, né? Dá ali espaço, dá vazão para que palavras saiam e depois você pensa a respeito delas. Nosso foco tem sido que antes de você falar, você deve parar um pouco, esperar um pouco, ouvir primeiro, falar depois. É o que a gente tem tratado nas últimas semanas. Se você não assistiu os nossos últimos encontros, a gente já teve 2, tem hoje, semana que vem a gente encerra essa série. E você quiser saber o que a gente tratou, nossos vídeos estão lá no YouTube, estão na página da igreja, estão no Facebook, muitas vezes você encontra também. E se você tiver algum amigo que fala demais, ele vai precisar da série inteira, você pode indicar para ele também, para entrar lá e descobrir, né, o que a gente tem tratado durante essas semanas sobre esse assunto tão importante. Na semana passada, a gente começou a falar especialmente de que palavras, elas são poderosas, que não é um assunto nem um pouco novo, a gente já falou isso dezenas de vezes na igreja. A Bíblia trata muito desse assunto, como palavras são poderosas. E a razão porque a gente está falando disso no contexto do relacionamento é que a sua vida foi formada, foi forjada pelas palavras. Não apenas por isso, mas muito por isso, pelas palavras que foram ditas a teu respeito e a você. Palavras que foram ditas a você e foram ditas sobre você. Formaram quem você é. E a gente está sendo lembrado, né, que essas palavras que foram faladas a nosso respeito influenciam seriamente a direção e a qualidade da nossa vida. O que a gente não falou muito na semana passada, mas eu acho que você sabe disso, é que as suas palavras também, e palavras estão influenciando, estão controlando a direção e a qualidade da vida das pessoas ao seu redor também, inclusive as palavras que você tem declarado. O que a gente tratou, principalmente na semana passada, foi que a nossa boca, a nossa língua, ela é imprevisível, completamente imprevisível. Assim como esse vídeo que você assistiu, né? A pessoa começa a falar e depois ela vai pensar no que ela falou. E todo mundo tem um episódio desse, ou muitos. Na verdade, se você ficou crítico durante essas últimas semanas, você deve ter percebido como todo mundo faz isso. Durante essas semanas você engajou numa conversa e você ficou crítico, ficou pensando, meu Deus, na verdade, a pessoa não para de falar. Né? A gente tem um pouco isso, você quer falar e a pessoa parece que está te ouvindo, mas na verdade ela está só esperando para começar a falar o que ela queria falar. Se você, né, começou a ser um pouco crítico e observar isso, talvez tenha te ajudado até mesmo a moldar como você deve tratar. Se a nossa boca é terrivelmente imprevisível, então a gente tem declarado semana após semana o que Tiago, lá no primeiro capítulo, diz para nós que nós precisamos, todos nós temos que ser prontos para ouvir e demorados para falar. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e...
Prontos para ouvir e demorados para falar. Você lembra do gesto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Prontos para ouvir e demorados para falar. Né? Algumas pessoas na segunda parte se embolam um pouco, fica prontos para ouvir. Na verdade você não precisa, mas esse gesto era só para chamar a sua atenção para um aspecto que quando você faz isso, tem um pouco a ver com como você se comporta com as suas mãos quando você está tenso, quando você está no conflito. Você fecha as mãos, mas é principalmente para chamar a sua atenção. Se você estiver disposto a realmente melhorar o seu relacionamento, você tem que abrir. Não apenas as mãos, abrir os ouvidos, abrir a mente e abrir o seu coração, e esperar, e demorar, e se atrasar para finalmente falar. Tiago não falou para a gente o quanto que isso é difícil, mas ele nos deu uma ideia de qual grave é essa situação. Ele falou que a nossa boca não pode ser domada. Você não consegue realmente controlá-la. Não é algo que quando terminar essas 4 semanas você vai dizer, pastor, agora eu estou ótimo, estou formado no assunto, sei tudo. Você pode até saber, não quer dizer que você vai conseguir praticar imediatamente ou perfeitamente. Daqui a 10 anos você pode ter aprendido muito mais e ainda assim você vai ter que estar atento a isso. O tempo todo, a vida inteira. Porque a língua não pode ser domada, ela precisa estar sempre sendo vigiada. Ela precisa ser guardada. Ela, como aquele exemplo que a gente usou do cavalo, né, precisa de um freio na boca. Precisa, como um cachorro que você talvez conheça, ou você até tenha, não, um cachorro perigoso, tem que estar na coleira. A sua língua precisa também estar. Eu tenho um cachorro que ele não aparenta ser perigoso, ele é muito pequenininho. Se eu colocasse em casa lá, cuidado com o cachorro, era cuidado para não pisar nele. Mas ele já mordeu algumas pessoas. Se ele não for com a sua cara, você está lascado com ele. Né? Ele já mordeu e a gente fica preocupado em relação a isso. Então a gente deixa ele bem preso quando alguém vai lá em casa. E às vezes quando eu estou junto, fica mais tranquilo. Então, quase todo dia, ou todo dia, a gente tem alguém que pode descer com ele. Às vezes eu vou, às vezes a Rafa vai, as crianças. Qualquer pessoa que desce com o meu cachorro tem que colocar a coleira nele. Por vários motivos. Não porque ele é perigoso, é porque ele é imprevisível. Você não sabe o que ele vai fazer. Ele tem algumas ideias loucas assim naquele momento. E daqui a pouco você pode simplesmente... Ele desaparece, você não sabe para onde ele foi. Então, quem anda com ele, segura bem na coleira e ele, na verdade, que guia a pessoa. Né? Ele vai puxando você. Não é para me gabar, não, mas quando eu desço com ele, a gente desce sem coleira. Porque ele me obedece de verdade. Né? Já falei isso para você algumas vezes aqui. Ele me reconhece como uma autoridade na vida dele. Ninguém mais é autoridade para ele. O segundo lá em casa é ele, para ele. Né? Mas, no que se trata comigo, se eu falar qualquer coisa, ele obedece imediatamente. E é bem interessante ver essa dinâmica, porque todo mundo na rua que já conhece a gente fica falando, André, eu fico chocado como ele não late nenhuma vez com você. O que você fez com esse cachorro? Você torturou ele? E eu secretamente não conto, mas sim, um pouquinho, faz parte. Mas em algum momento a gente foi domesticando e ele foi entendendo aquela autoridade. Quando eu falo, ele obedece. Sabendo disso, a minha esposa, ela se utiliza do meu nome para ameaçá-lo. Quando ele não está obedecendo, ela fala assim, André! E ele olha para o lado, já sabendo que alguma coisa vai acontecer e obedece. Eu disse para ela que não deveria usar o meu nome em vão. Dessa maneira, mas ela reconheceu que funciona, né? Esse poder do nome delegado realmente funciona. E eu sei muito bem que sem a coleira a coisa faz toda a diferença. Se não tiver, alguém tem que ter autoridade para realmente guardar. E a mesma dinâmica acontece e a gente não percebe mais a nossa boca, a nossa língua, como se fosse essa coisa totalmente imprevisível, incontrolável, que é como uma pequena chama que é capaz de fazer um estrago muito grande. A gente falou disso semana passada. Basta uma palavrinha hoje sua para estragar a sua vida completamente. Você sabe disso. Né? Eu também, você, qualquer pessoa. Então a gente tem analisado como isso é grave, tentando ter um ponto de vista novo a respeito disso. Porque eu sei que você já ouviu isso outras vezes, mas quem sabe dessa vez, né, vai nos ajudar a enxergar um pouco melhor e realmente fazer algum tipo de movimento para ajustar isso na nossa vida. Porque
não se engane, as pessoas que você mais ama, as pessoas com as quais você mais se importa, precisam muito que você se ajuste. E você também precisa que outras pessoas se ajustem. Mas, como a gente tem falado, é pronto falei, não é pronto falaram. É para você olhar para você mesmo e identificar como se encaixa com você. Quem está pronto aí, diga amém. Hoje a gente vai ver o que não mais Tiago, mas Paulo fala sobre esse assunto. Ele fala muito sobre esse assunto, mas eu peguei uma carta que Paulo escreveu aos Efésios, na igreja de Éfeso. Eu não vou contar toda a história de Paulo, qualquer dia eu conto de novo para você, mas você sabe que Paulo não era cristão, se tornou cristão e se tornou uma pessoa extremamente usada por Deus, antes perseguidor de cristão, não gostava de crente, igual alguns de nós, né? Não gostávamos de crente, mas agora se tornou um cara extremamente zeloso pelas coisas de Deus, entendendo qual era a mensagem da graça, da salvação de Jesus, ele quer espalhar para todo mundo, e ele escreve para a igreja de Éfeso, a igreja que ele fundou, uma das maiores igrejas fundadas por Paulo. Quem estava tomando conta possivelmente era um cara chamado Timóteo, e quando ele escreve para lá, ele dá algumas orientações, algumas instruções na questão do relacionamento. Interessante. Quando Paulo escreve à igreja, ele não fala apenas do seu contato com Deus, não apenas como é que você se dirige a Deus, mas como você deve se comportar com as pessoas. E ele fala o seguinte, no capítulo 4, a partir do versículo 17. Isso eu não falei, não precisa não. Isso eu mencionei para você semana passada, você tem que lembrar, né, do que você tem que fazer com a sua língua. Lembre-se, você tem poder, renda a sua língua ao poder de Deus, à autoridade de Deus. E se você errou com alguém, não se cale, confesse a essa pessoa, peça perdão, porque Deus consegue trabalhar com misericórdia para aqueles que pedem misericórdia. Alguém diz amém? Vamos lá então, Efésios capítulo 4, verso 17. Paulo está escrevendo à igreja, então eu lhes digo isso, falando pelo Senhor. E agora ele começa a fazer um contraste entre dois grupos de pessoas. Um grupo que essa igreja pertencia antes e o grupo que eles pertencem agora. E vai parecer para você que Paulo está sendo um pouco preconceituoso. Vai parecer que ele está até sendo um pouco ofensivo. Mas, na verdade, tudo que Paulo está fazendo é uma observação. O que ele sabe que está acontecendo. E quem estava lendo a carta sabia. Paulo não estava tentando ofender ninguém, mas preste atenção. Não vivam mais como os incrédulos, que um dia você foi. Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas que agora estão na igreja, mas que eram incrédulos. Eram pagãos, e naquela região de Éfeso, de toda praticamente a região da Grécia, dominada também por alguma parte romana, eram politeístas, eles adoravam a vários deuses, tinham uma visão de mundo completamente diferente do cristianismo que estava sendo apresentado. Ele fala, não vivam mais como os incrédulos, como vocês viviam antes, pois eles estão cegos e confundidos. Paulo está apenas querendo dizer que eles não conseguem enxergar o que vocês agora conseguem enxergar. Seus corações fechados estão cheios de trevas, por isso que eles estão cegos. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Paulo está falando, mais uma vez, não tentando fazer com que as pessoas se sintam mal, mas tentando ajudar a igreja a pensar, um dia você foi assim. Alguém que sem a palavra não tinha luz na sua vida. A palavra trouxe esclarecimento, tirou você da ignorância, fez você compreender o que você não compreendia. E eu vou explicar isso para você um pouco mais claro. Nós não fazemos ideia do que era ser um cristão no primeiro século. Na realidade, por exemplo, de uma região como essa. E Paulo vai explicando isso. Está falando para um grupo que não eram judeus. Não eram pessoas que tinham tido um contato familiar com Deus geração após geração. Não, eram pagãos, politeístas, e tinham uma visão completamente diferente. Essa visão se refletia no seu comportamento. E, mais uma vez, Paulo está apenas dizendo algo que ele observava. E ele fala assim, essas pessoas, os incrédulos, não se preocupam mais com o que está certo ou errado. Interessante. E se entregam ou se entregaram a práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Porque eles não têm o entendimento que vocês têm, e eles não sabem o que vocês sabem. Eles não têm necessariamente a intenção de serem assim, mas é tudo que eles sabem fazer, é tudo que eles aprenderam, é a realidade na qual eles foram formados. Eles são
e isso não é uma palavra derrogatória, né? E ignorantes, eles não sabem o que vocês sabem. Eles continuam, esses, porém, e agora ele faz esse contraste. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele. Olha aqui para mim, para esse versículo. Paulo está dizendo, diante de tudo que eu falei para vocês, eu lembro vocês que quando vocês ouviram de Cristo, vocês ouviram diferente. Não é o caminho que Cristo ensinou a vocês, se realmente vocês ouviram das verdades de Jesus. O que Paulo está dizendo? Deixa eu explicar para você. A realidade cultural daquele povo era o seguinte, eles adoravam muitos deuses. Esses deuses, a gente sabe, né? Se você é um cristão, você acredita num Deus só. Mas eles tinham essa crença, e embora eles nunca tenham visto os deuses, de que aquela mitologia era real, de que existiam vários deuses. E a maneira como eles enxergavam os deuses era o seguinte, os deuses eram egoístas, isso toda a história vai comprovar, né? Eles não se ligavam para os homens, eles brincavam com os homens, com homens e mulheres, tinham relações com homens e mulheres, faziam de tudo que você pudesse imaginar. Homens e mulheres eram apenas para o benefício deles. Eles não tinham o menor interesse em ajudar, em amar, em guardar, em fazer qualquer bem a um ser humano. E isso era refletido no comportamento das pessoas. Se os nossos deuses são assim, a gente se parece um pouco com eles quando fazemos as mesmas coisas. Então, amar o próximo não era algo normal, não era algo comum, não era nem pregado. Quem traz isso é o próprio Senhor Jesus. Né? E os judeus, eles foram separados desde o início, e Deus fala sobre isso, mas isso é confirmado, estabelecido em Cristo. Honrar alguém, respeitar alguém, servir alguém, ser bom com alguém, naquela cultura era sinal de fraqueza. Ninguém fazia isso. E Paulo está apresentando, bom, mas vocês aprenderam em Cristo algo novo e diferente. Diferente do que vocês estão vendo. A gente não para pensar muito nisso, mas todo mundo deveria ser extremamente grato a Jesus, a Paulo e a igreja cristã primitiva, a igreja do primeiro século. Porque eles estavam lá no iniciozinho defendendo o que eu e você simplesmente supomos que sempre foi certo. Nós achamos que certas coisas sempre foram assim. A gente não tem nem ideia, né? Eu e você presumimos que sempre foi correto as pessoas terem os seus direitos individuais, né? A dignidade pessoal, que isso sempre foi certo. Mas não foi, nem sempre assim. A gente presume que sempre foi, mas não foi. Você presume que sempre todo mundo acreditou que você deve ser respeitado e respeitar as pessoas, que o assédio sexual é errado, né? Que o abuso sexual é errado. Nós sempre presumimos que isso é o certo e que sempre foi assim. Mas, queridos, a verdade é que não era assim, e não é assim em muitos lugares ainda. Hoje, no século 21, a dignidade do indivíduo, os direitos que eu e você temos, não foram conquistados por um padrão de governo democrático, foram conquistados por valores que foram pregados há 2000 anos atrás. E eles são admitidos e aceitos em países, em nações que tem hoje no mundo, cujas culturas foram influenciadas pelo cristianismo. Interessante. Foi a entrada do cristianismo que trouxe esses ideais. Paulo começa a bater contra uma parede que diz, não, Paulo, amar o próximo é sinal de fraqueza. Ele diz, não, se você quiser conquistar alguma coisa e conquistar o relacionamento e fazer você crescer, você deve fazer o que Jesus te chamou a fazer. E nem todas as nações do mundo hoje acreditam como eu e você nessas coisas. Que direitos civis são importantes, que as mulheres têm direitos. É Jesus que apresenta isso ao mundo, que mulher é igual ao homem. Ninguém tinha falado disso antes. É Jesus que revela isso. Crianças e adolescentes, velhos, ou qualquer pessoa, todo mundo tem os seus direitos e devem ser respeitados. Isso não é normal em alguns lugares desse mundo. Não é muito aceito. Mas aqueles países que foram impactados pela mensagem do cristianismo, principalmente começando na Europa, depois vindo para as Américas, tem uma visão de mundo completamente diferente. E você sabe do que eu estou falando? Não estou falando que todo mundo é cristão nesses lugares, né? Nem todo mundo é cristão.
nas Américas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? Claro que não. Mas foi a influência dos princípios cristãos que moldou aqueles valores de relacionamento e valores sociais. Quem entendeu o que eu falei aqui, diga amém. Porque esses valores traziam essa novidade. Aquilo era uma novidade para todo mundo, de que todo homem, toda mulher, toda criança deve ser respeitada. Por que eu tenho que respeitar? Porque essas pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E quando alguém é feito à imagem e semelhança de Deus, deve ser honrado como alguém que honra a Deus. Não era o pensamento das pessoas daquele tempo. Quando Paulo está escrevendo isso, as pessoas não pensavam assim. Não era a visão que eles tinham do mundo. Mas não é interessante que funcionou? Eu e você hoje achamos estranho alguém pensar diferente disso. Mas todo mundo ocidental, todo lado de cá do planeta, acredita nesses valores hoje. E nós devemos isso a Jesus, a Paulo e à igreja primitiva. Então, o que Paulo está apresentando, que para eles é uma novidade, para a gente não é, para eles é uma novidade. Vocês sabem como é que é o mundo que vocês estão vivendo, qual é a cultura na qual vocês estão inseridos? Eu estou apresentando algo novo. Cristianismo é diferente. Se você vai andar com Jesus, esse aqui é o foco. E ele já falou de algumas coisas que você não deve fazer. E ele fala assim, então, e talvez na sua Bíblia esteja assim, vocês devem se despir dessa roupa, se despir do velho homem, da sua velha natureza. Eu gostei dessa versão. Então desfaçam-se dessa velha maneira de viver. A gente vai falar um pouquinho hoje para vocês sobre isso. Se desfazer de uma maneira de viver. A velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos. Completamente corrompida. Cheia de imoralidade e de engano. A gente acha que a gente vive num mundo mergulhado em imoralidade e engano. E é verdade. Mas conseguia ser muito pior naquele tempo, naquela cultura. Quanto à antiga, isso é uma outra versão do mesmo versículo, eu gostei de algo que está aqui. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O homem se corrompe pelo quê? Desejos enganosos. Você sabe o que são desejos enganosos? São desejos que você tem que enganam você. São desejos que eu tenho, que me prometem uma coisa e não me entregam aquilo que prometeram. São desejos que eu tenho, que me prometem que eu vou ter uma certa satisfação, mas que no final das contas não me traz exatamente o que eu realmente estava procurando. O que eu realmente queria encontrar. São desejos egoístas que eu e você temos, que prometem uma coisa, mas não cumprem. E quando você fica frustrado porque não conseguiu o que você queria, esse desejo enganoso, ele suspira assim no seu ouvido. Da próxima vez. Dessa vez não foi. Dessa vez não deu certo, mas fica tranquilo, porque a culpa não foi sua, a culpa foi dele, a culpa foi dela, então a culpa foi sua mesmo, mas da próxima vez ele mantém você aprisionado. É um desejo enganoso. Paulo está dizendo, tire, desfaça, tire essa velha maneira de viver e seja renovado. Ele fala, e serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem, despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Lembra que eu falei que os incrédulos estavam se parecendo muito com os deuses aos quais eles acreditavam, nos quais ele está falando, você foi chamado para ser semelhante a Deus, ao único Deus vivo, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que Paulo está falando? Ele está convidando a igreja a abraçar uma ética de colocar os outros em primeiro lugar, de que as outras pessoas são importantes, ao contrário dos deuses. Deus está preocupado com o modo como você trata as pessoas. E agora, Paulo vai falar especificamente como é que eu e você devemos fazer isso. E essa é a mensagem dessa noite, que eu queria que você guardasse, que você até decorasse esse versículo. Diz assim, nenhuma palavra torpe, lembra que a gente está falando, pronto, falei, estamos falando da boca, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vamos todo mundo junto? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Isso é uma direção que ele nos dá. Eu seria um pouco exagerado se eu dissesse que isso é um mandamento, até porque Paulo sabe que a gente pode fazer isso, com certeza tem cara de mandamento,
Mas ele sabe que é um desafio para mim e para você. Você sabe o que significa torpe? Você já foi pesquisar? Nem uma palavra torpe. Tem gente que pensa que é um tipo de palavra. A expressão torpe, ela se refere a uma imagem muito forte. Torpe era usado para identificar um cheiro muito ruim. O cheiro que entorpecia. A gente está falando de cheiro de peixe podre. Delícia, hein? Cheiro de frutas podres ou de sandálias fedorentas. A expressão era usada especialmente para essas coisas. Coisas com cheiro muito ruim. Algo extremamente desagradável. Eu gostei que na Bíblia Viva está escrito dessa maneira: evite a boca suja. Né? Ou evite a boca que exala esse cheiro horroroso. Do que você está falando, Paulo? Está falando que você muitas vezes não percebe, mas as suas palavras, por mais que não pareçam, estão exalando um cheiro muito ruim. Evite a boca suja. Evite que o que você fala cause esse tipo de reação. Você sabe o que Paulo está falando? Ele está ecoando algo que Tiago falou para a gente semana passada. Que Tiago, irmão de Jesus, já tinha falado que você tem uma responsabilidade quanto a isso. Ser pronto para ouvir, demorado para falar, significa você escolhe, você está no controle. A sua boca é um portão e você tem que ser o guarda desse portão. Quando Paulo escreve, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ele está querendo colocar isso. Você tem uma responsabilidade, você que controla, você que comanda. Sua boca é uma porta, alguma coisa quer sair, mas você é o guarda, você é o guardião daquele portão, e você decide que vai ficar de guarda, você vai ficar atento. Em outras palavras, está dizendo, se existe alguma palavra que não deve sair, não deixe sair. Palavras que você talvez tenha dito essa semana e eu também, mas que a gente tem que ficar atento. Sabe, quando alguém quer entrar de penetra desesperadamente em algum lugar e sai correndo, mas é barrado na porta. É isso que vai acontecer com as suas palavras. Elas vão correr para sair por esse portão que é a sua boca, mas você tem que estar lá pronto. Para tudo, abre a mochila, deixa eu ver o que tem dentro, vasculha tudo, identifica tudo. Não vai sair sem você identificar exatamente que tipo de palavra é. É uma responsabilidade que Deus está nos dando. Ele, está nos mostrando o que você não deve fazer. Não permita que esse tipo de palavra saia pela sua boca. Agora ele vai dizer para a gente o que você deve fazer. Ele fala, mas, o que significa aqui um forte contraste. Resista às palavras que correm para sair pelo portão da sua boca. Mas você deve falar apenas, essa é a questão, Observa direitinho, não deixa sair qualquer coisa, mas apenas as palavras. E olha como ele coloca, que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nessa hora que eu li para você, tinha que ter entrado uma trilha sonora com uma flautinha, bonitinho, porque isso é tão bonito, tão leve, tão agradável, e cá entre nós, tão irreal. Falar só o que é bom, falar só o que ajuda as pessoas. Você imagina você tratando crianças dessa maneira? Você tem uma criança querendo afogar a outra criança, seus filhos. Fala, querido, se você continuar brincando assim, seu irmãozinho vai acabar morrendo. Melhor você parar, com cuidado, para transmitir graça. Eu acho que você tem que ser um pouco mais urgente nessas questões. Imagine, um empregado que simplesmente precisa ser avaliado como alguém que não está funcionando e o empregador fala, você se importaria de vir de vez em quando trabalhar, por favor? Eu queria que você soubesse isso, porque quando a gente lê esse versículo, a primeira imagem que tem é essa, que a gente deve falar só o que é bom, ou o que a gente acha que é bom. Claro que bom está lá também. Mas o argumento de Paulo, preste atenção, não é seja bonzinho. No versículo está dizendo qual é o argumento de Paulo. É seja útil. Mas apenas o que for útil para edificar os outros.
O que você falar deve ajudar. E muitas vezes você vai ter que falar de uma maneira um pouco mais áspera para ajudar. Muitas vezes você vai ter que falar o que ninguém estava querendo falar para ajudar. Mas se é só o que você quer falar e não está ajudando em nada, guarda na boca. Não deixa sair. Pronto para ouvir, demorado para falar. Mas se for útil, se você entende que é útil, todo mundo entende que é útil, não é simplesmente a verdade, eu tinha que falar, não, nem toda verdade necessariamente tem que ser falada. Tudo que ser falado deve ser verdade. Mas só porque é verdade, muitas vezes você tem que esperar a hora certa, ou o jeito certo, e o lugar certo para falar. E ele usa essa expressão que eu queria deixar com você hoje, para edificar, que é usado largamente, né? Até gente que nem lê a Bíblia, você já viu gente falando, se não edifica eu não quero ouvir. Você sabe o que significa edificar? Todo mundo sabe, é muito simples, construir, né? Construir. Eu queria que você tivesse essa imagem, porque Paulo está usando um termo que é realmente de construção, para ilustrar que as suas palavras é como se fosse material de construção, que as suas palavras é como se fossem ferramentas para construir. Eu queria que você identificasse que a conversa que você vai ter amanhã com alguém é como se fosse um canteiro de obras. E quando você terminar a sua conversa, as pessoas devem estar melhores por terem falado com você. Elas estão melhores porque você não destruiu, mas você construiu alguma coisa. Seguidores de Jesus fazem assim. E ele usa a expressão para edificar os outros conforme a necessidade. E é tão importante isso porque com quem nós estamos falando é tão importante quanto o que nós estamos falando. Você sabe que eu trato, né, certas conversas com o pastor André diferente de como eu trataria com você, ou com a minha esposa, ou com meus filhos. A gente tem que às vezes mudar um pouquinho o tom na maneira de tratar. Então, com quem você está falando significa que você reconhece qual é a necessidade daquela pessoa. Que você não ignora que ela é só alguém que pode ouvir qualquer coisa de você em qualquer tom, de qualquer jeito. A pergunta é, o que as pessoas que você conhece realmente precisam ouvir? Você consegue compreender a pessoa? Você conhece a história dela? Você sabe qual é o estado emocional dela? É isso que significa conforme a necessidade. E finalmente, para dar graça aos que ouvem. Eu gosto da versão, né, que diz, para benefício, para o bem daqueles que estão ouvindo. Não é para o seu bem porque conseguiu falar. Pronto, falei. Mas é para o bem daquele que está ouvindo. Quem está acordado, diga amém. Para que conceda graça aos que ouvem. As pessoas que falam com você, depois de ouvirem você, devem estar melhores. A preocupação de Paulo aqui é qual é o conteúdo que você está falando e qual é a intenção das suas palavras. Qual é? É deixar as pessoas melhores. Deixa eu abrir um parênteses e contar um exemplo do próprio Senhor Jesus. Uma mulher foi flagrada em adultério, você conhece a história, João capítulo 8, flagrada em adultério, um dos piores pecados, que há 2000 anos atrás era absurdo, hoje tem o mesmo nível, é absurdo, ninguém aceita, claro que não. Traição muito grave, e ela é trazida até Jesus para ser julgada, e todo mundo tem uma opinião. O que você acha? Jesus faz isso, faz aquilo. Jesus termina com uma das frases mais sensacionais que tem na Bíblia, e é uma das maiores revelações de sabedoria. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra, todo mundo vai embora. E ele agora ficou ele e a mulher. E eu não sei qual é o tamanho daquela conversa, mas a Bíblia registra algumas palavras que deixam um pouco para a gente do que tratou aquela conversa. Você sabe quantas palavras Jesus usou para fazer aquela mulher se sentir mal? Você sabe quanto tempo Jesus empregou para uma mulher que tinha acabado de pecar e ele salvou a vida dela? Quanto tempo ele gasta falando para ela, vê se toma jeito, agora vê se, né? Você faz ideia do que você está fazendo. Não, você sabe, Jesus não fala nada para essa mulher para fazer ela se sentir mal. Se você me perguntar, era isso que Jesus tinha que ter feito? Pergunta para ele, eu acho que ele estava certo. Mas o que ele fala para ela é extremamente importante e salva aquela mulher. Ele fala para ela, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele orienta, ele dirige, ele abençoa, ele consola.
Jesus é o nosso mestre perfeito em relação ao que a gente está falando aqui. Não é deixar depois que você sai alguém pior, mas é deixar alguém melhor. O objetivo não é ser bonzinho, ser legal, mas é edificar. Então, caso a gente não tenha ainda entendido, Paulo vai bem especificamente no versículo 30 e fala: não entristeça o Espírito Santo de Deus. O que dentro desse contexto significa que as suas palavras têm esse poder de mexer com o Pai. Não entristecer o Espírito de Deus significa que eu estou tendo um bate-papo com você e eu falo uma coisa para você, que ao invés de construir, destrói. E Deus faz assim: ah, não, André, eu estou tentando edificar, eu estou pegando tudo que eu posso para fazer essa pessoa crescer e você está destruindo ela. A gente falou disso semana passada. O meu relacionamento com Deus passa por esse relacionamento aqui. Se eu adoro Ele com a minha boca, mas maltrato as pessoas que Ele ama, que foram feitas à imagem dEle, esse meu relacionamento está meio quebrado. Não entristeça significa Deus colocar a mão na cabeça e falar: não, por favor, não fala isso, porque eu estou fazendo de tudo para essa pessoa acreditar em outra coisa e você está falando algo que não constrói, mas destrói. E agora, para terminar, Paulo parece que ele vai até a raiz do problema. Eu acredito que para muitos de nós essa aqui é a questão, é o próximo versículo. E parece que Paulo está mudando o assunto. Você está lendo, você fala: Paulo mudou o assunto. Mas na verdade eu acho que ele está apontando para o coração dessa questão. Por que eu falo o que eu falo? Por que eu falo do jeito que eu falo? Por que eu falo com você assim e com a outra pessoa de um outro jeito? Por que eu permito que certas conversas saiam do meu controle? Por que tantas vezes eu termino e você também uma conversa e mais tarde a gente se arrepende? E a gente não entende. Por que eu falei o que eu falei? Por que eu falei aquilo? Ou em outras palavras, de onde veio aquilo? Pessoas inteligentes fazem essa pergunta de vez em quando: por que eu fiz isso? Por que eu estou nervoso desse jeito? Ao invés de simplesmente achar que é normal. Por que eu fiz isso? E Paulo explica. Aliás, ele está falando para mim e para você: se você quer fazer certo isso, se você quer edificar ao invés de demolir a vida das pessoas, você vai precisar lidar com uma coisa muito, muito, muito importante. Ele revela no versículo 31, ele diz assim: livrem-se de toda amargura. Não é deixe de ser amargo, não. Livre-se, livrar-se. Você sabe o que é livrar-se? É algo que você faz, se não todo dia, quase todo dia, com o lixo da sua casa. O lixo da sua casa. Ontem eu estava observando essa dinâmica, porque estava preparando a mensagem. Eu terminei de usar alguma coisa, joguei na lixeirinha da cozinha, mas sendo sábado para domingo, o empregado não vai para ajudar a gente, eu sei que é a nossa responsabilidade pegar aquele lixinho, dobrar o saquinho e jogar no lixo grande. E se ele estiver cheio, eu preciso amarrar aquele lixo e tirar de casa. Porque se eu chegar lá hoje, o lixo estiver lá, o cheiro não vai estar bom. Você sabe do que eu estou falando, você já experimentou isso. Então é amarrar, fechar e se livrar. Leva lá para fora. Se você vê nossos ajudantes aqui da igreja, o Adriano, o Mardoqueu, levando aquela lixeira laranja, correndo pelo estacionamento inteiro, aquele barulhão, né? O que eles estão fazendo? Isso não pode ficar aqui dentro, isso tem que ser jogado lá fora, tem que sair do ambiente. Essa expressão livrar-se significa pegar tudo, botar num saco, fechar bem e tirar de casa. E botar lá na rua para o caminhão levar. E deixar ir para bem longe de você. Quem está acordado, diga amém. Amém. Amargura, você faz isso com ela, livra-se dela. A amargura na sua vida, ela, em geral, você não percebe tão bem, porque ela não aparece no que você diz, mas aparece muito em como você diz. Não aparece tanto nas suas palavras, mas aparece na forma que elas têm, na maneira e no tom, como você trata. E é importante você sair daqui guardando isso. Você não consegue edificar ninguém com amargura, porque afeta o conteúdo e a intenção de tudo que você diz. O que eu faço com a amargura? Eu me livro. Você sabe qual é o antídoto da amargura? Você sabe como é que você se livra da amargura de fato? Você não consegue pegar ela, botar num saco de lixo e jogar para fora. Você sabe como é que você se livra? A amargura requer perdão. Por quê? Por que você tem uma amargura? De onde ela veio?
palavras que foram ditas a nós, ou a nosso respeito. Eu já observei em várias conversas que eu tive com várias pessoas, que as pessoas ficam, de alguma maneira, muito mexidas por causa de uma palavra que ouviram. Às vezes o texto é longo, a pessoa escreve isso, fala aquilo e diz aquilo, mas uma palavra mexeu profundamente. Palavras. Ou a palavra que foi dita, ou como ela foi dita. Você sabe de alguém que falou alguma coisa de você, não estava nem no mesmo ambiente que você, mas provoca uma imensa amargura. Ou você cresceu num lar onde ninguém elogiava ninguém. Nada do que você fazia tinha qualquer valor para ninguém. Todo o seu esforço era em vão, ninguém nunca ficava satisfeito com você. E quando alguém era positivo com você, sempre tinha uma ironia por trás. Ou você vem de um casamento onde tudo que você fazia era ser criticado. E é crítica, e crítica, e crítica o tempo todo. E palavras sempre foram usadas para diminuir você. Em todos nós tem um pouquinho disso, todo mundo carrega um pouquinho dessas marcas, quando palavras foram usadas para roubar de você o que jamais deveria ter sido perdido, o que você jamais deveria ter perdido. Sua autoestima, sua reputação, sua confiança, seu senso de valor. E o que acontece? Aconteceu lá atrás. André, já passou. Agora já é uma outra vida, já me casei, eu tenho os meus filhos, eu estou num novo tempo da minha vida. Mas você trouxe essa bagagem com você, perceba ou não. Você trouxe com você as palavras que foram ditas a você e sobre você. E nós trazemos essa ferida, nós trazemos essa dor para os nossos relacionamentos hoje. E a gente tem que ser honesto. E tem que começar a entender porque as feridas, as dores, a bagagem que a gente trouxe afeta. A amargura afeta o que nós falamos e como nós falamos. O tom da sua voz, as palavras que nós escolhemos, com quem nós falamos. Afeta também quando eu me recuso a falar por causa de orgulho. Não porque eu sou pronto para ouvir, mas porque eu não vou falar pelo meu orgulho. Pessoas amargas, e poucos escapam disso. Pessoas amargas estão tentando receber de alguém hoje o que alguém lá no passado tirou delas. E Paulo está dizendo, desculpa eu tocar nessa ferida. Paulo está dizendo para mim e para você. Desculpa eu tocar nessa ferida e não, eu não conheço a sua história, mas eu preciso dizer a você, você não vai nunca edificar nada se você tiver amargura. E se o antídoto da amargura é perdoar, você tem que compreender que nesse contexto perdoar é dar a alguém, melhor dizendo, é tomar a decisão de dar a alguém do passado o que eles não merecem, que é o seu perdão, para que possamos dar àqueles que nos rodeiam o que eles merecem, que é a sua gentileza, que é a sua simpatia, que é chegar em casa livre desse peso todo, que é tratar bem as pessoas que você mais ama e que mais se importam com você. Se você é pai, se você é mãe, você precisa tratar a sua amargura. Mesmo que você esteja no seu segundo casamento, você precisa tratar da sua amargura. Porque se você não fizer, possivelmente você vai acabar tentando tirar dos seus filhos o que eles não podem te dar. Você vai tentar fazer com que a sua casa lhe dê algo que você não pode, que eles não podem te dar. Porque você quer receber o que era seu por direito, mas foi tomado lá atrás, seja o que for, sua inocência. Todo mundo foi roubado da inocência muito cedo. E a gente quer de volta o seu respeito, a sua reputação, a sua autoimagem, o seu senso de valor. E se você não tomar uma decisão em relação a isso, isso vai afetar os seus filhos e vai afetar os seus netos. E você não consegue edificar com amargura. Então ele diz, livrem-se de toda amargura. E ele continua falando, indignação. Isso tudo toca nas nossas conversas. Por que a gente está indignado? A gente vive indignado com tudo que acontece.
Você fica indignado porque que ainda não botaram um sinal naquele cruzamento. Você fica indignado porque que as pessoas ainda fazem isso e fazem aquilo. A gente fica indignado. E se você for investigar, você já parece que nasceu indignado. Porque algumas coisas aconteceram lá atrás. E ira, e gritaria. A conversa que se transforma em gritaria é um sintoma perfeito de que a gente precisa olhar para isso. E calúnia, bem como toda maldade. E a instrução de Paulo não é, gente, vamos parar com isso. Não, a instrução de Paulo é, pega tudo isso e se livra. Livre-se disso. Pega tudo, joga num saco, joga no lixo. Se eu tiver que colocar tudo isso aqui de uma maneira que a gente possa compreender melhor, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, eu vou terminar falando sobre esses 3 aspectos que você não deve falar. Né? Livre-se disso. Livre-se de qualquer palavra que desvalorize, diminua e desrespeite. Você pode repetir comigo? Desvalorize, diminua e desrespeite. Desvalorizar alguém significa você não é tão importante assim, você não importa, você não tem esse valor todo. O que Deus vai parar você na hora e falar, peraí, você está falando do meu filho, você está falando da minha filha. Se você acha que não tem valor, ouça-me, tem valor para mim. Pensa naquela pessoa que você acha que não tem valor. Deus está olhando para você dizendo, tem valor para mim. E muito. O preço foi bem alto. Mas a gente faz muitas vezes e não percebe. Diminuir significa você nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Você não consegue chegar lá. Você não é suficiente. Ao que Deus também vai dizer para você, não. Quem sabe disso sou eu. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Ouça, você não sabe de tudo sobre ninguém. Não diminua, porque Deus não faz isso. Ele vai dizer para você, para mim, essa pessoa consegue sim. E eu posso capacitá-la a conseguir. E desrespeitar significa você não merece o meu respeito. É o que mais uma vez Deus fala, mas merece o meu. Então eu deveria merecer o seu também. E como contraste, Paulo termina escrevendo, sejam bondosos. Já entendi, Paulo. Diante de tudo que você falou, é claro que essa é a alternativa. Eu preciso ser bom com as pessoas. Isso. Compassivos. Compassivos significa, tenta se colocar no lugar da outra pessoa. Tenta experimentar o que é estar nos sapatos dela, vivendo o que ela vive. A gente chega a conclusões muito rápidas e decide e julga as pessoas muito facilmente. A gente nem sabe qual é a história delas. Seja compassivo, uns para com os outros. Ele está falando com a igreja de Jesus. E ele fala, perdoando-se mutuamente. E se a gente parasse, a gente fala, Paulo, ok, mas até quando? E até onde? De que maneira? Qual a intensidade desse perdão? E Paulo vai dizer, você não devia ter perguntado. Porque o que vem depois diz, assim como Deus os perdoou em Cristo. E sempre foi para mim, e eu acho que para você também, o resumo de todo o Novo Testamento. Faça pelos outros o que Deus em Cristo fez por você. Dentre tudo que você pudesse fazer na vida, eu acho que a única coisa que Deus quer que você faça é isso. Faça pelos outros o que Deus em Cristo fez por você. Ou hoje, talvez, fale sobre os outros o que Deus em Cristo falou sobre você. O que Ele estabeleceu sobre você. Permita que a graça de Deus dê forma e propósito às suas palavras às pessoas. Seja um construtor. Fala para alguém do seu lado, nada de boca suja, hein? O teclado pode subir. Preste atenção, a gente está terminando. Eu vou juntar aqui os versículos todos. E a gente vai ler só mais uma vez. Prometo que eu não vou parar muito agora. Só para a gente ler de novo. Porque enquanto a gente estiver lendo, são 3 versículos. Enquanto a gente estiver lendo, preste atenção. Eu queria que você fizesse um exercício. Não vai ser dever de casa, vai ser dever de aula. Eu queria que você fizesse a você mesmo 2 perguntas, que podem te ajudar hoje. Enquanto estiver lendo o versículo, eu queria que você se perguntasse, em qual dessas áreas você precisa trabalhar? Em qual dessas áreas que a gente está tratando, você precisa dar atenção e trabalhar nessa área da sua vida? E a segunda pergunta é a mais dolorosa. Quem é a pessoa que mais deseja que você comece logo a trabalhar? E eu acho que você sabe quem são essas pessoas. Em geral, são as pessoas mais próximas da gente.
as pessoas que moram na mesma casa que a gente, que nos amam e que nós amamos, que se importam conosco, que nós... Não é doido isso? Que as pessoas que nós mais amamos são aquelas que nós temos o maior potencial de ferir e machucar. As pessoas que a gente mais ama, que a gente teve um dia aqui no altar, um do lado do outro, prometendo o amor eterno, e hoje não consegue nem olhar direito para casa. Como é que pode um negócio desse? A gente já falou algum tempo atrás sobre isso. São as expectativas que foram frustradas, e a expectativa que ainda permanece, e a dificuldade de fazer simplesmente isso. Parar de exigir de alguém o que alguém não pode te dar. E se você é alguém que é facilmente crítico, facilmente sarcástico, permita-me informá-lo de que isso nunca edifica ninguém. Ninguém nunca foi aprimorado, ninguém ficou mais forte puramente por crítica ou por sarcasmo. Sarcasmo não constrói nada além de ressentimento. Pais, deixa eu falar com você, pai, mãe. Ser irônico, ser sarcástico, ser alguém que brinca com o sentimento dos seus filhos, a Bíblia fala sobre isso. Não torna eles mais fortes, torna mais difícil você ter uma conexão real com eles. Tem certas coisas que a gente fala, vou fazer isso para o meu filho ser mais forte, e você só afasta ele de você. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Deus está falando, se eu ajo assim com vocês, por que você não vai agir assim com as outras pessoas? Livrem-se de toda a amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda a maldade. Pega tudo, bota num saco, fecha, joga fora. Decide fazer isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A minha sugestão é que você decore esse versículo. Eu tenho decorado ele. Ele é muito, muito, muito importante, muito prático, muito vivo. Você pode usar hoje mesmo. Você pode usar amanhã. Não vai faltar oportunidade. Decora. Tão pequenininho. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou na Bíblia Viva, menor ainda, evitem a boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, porque você sempre está falando com alguém, o que resulta em bênção para eles. E você deixa que Deus resolve ao teu lado. A sua responsabilidade é semear na vida das pessoas. E se você tem dificuldade, talvez tenha algo que você precisa levar para a rua. Você precisa visitar essa amargura. Eu posso sugerir uma coisa? Agora um dever de casa bem simples. Você pegar um bloco de papel. Você lembra disso? Ainda existe isso que você compra, né? Caneta, ainda existe caneta? Tem que ser. Não pode ser no celular, nem no iPad. Pega um bloco de papel. Ou um papel, uma prancheta. Pega uma caneta. E pense um pouquinho e responda essa pergunta. O que foi tirado de mim lá atrás, que eu estou tentando extrair de outras pessoas hoje? O que foi roubado de mim em algum momento da minha vida, que eu estou querendo que outros me paguem hoje? E quando você descobrir, talvez seja mais do que uma frase, talvez seja uma história de uma vida, e você achar que vale a pena, porque você pode viver com a sua amargura para sempre. Você vai perder muito. Mas se você achar que vale a pena, não rasga o papel não. Embola ele bem, faz uma bolinha ou faz uma bolona, dependendo da quantidade de papel que você tiver. Pega um saco, joga, amarra bem amarrado e leva para fora. Garanta que o caminhão vai levar. E lembre-se disso, eu estou me livrando de toda a amargura. Decida que ninguém te deve nada. Ninguém.
Lembra de tudo que foi tirado de você e decide: ninguém me deve nada. Por quê? Porque ninguém nunca vai necessariamente conseguir te pagar de vez. Perdoa a dívida, cancela a dívida, porque Deus tem muito mais para você. Muito mais. E antes de você ficar em pé, a gente orar, deixa eu te falar só um negócio. Se você está ouvindo isso falando: André, você está pedindo demais para mim, porque você não conhece a minha história. Se é o seu caso, você não pode faltar semana que vem. Porque se Jesus se entregando por mim e por você e pagando os nossos pecados na cruz é a maior e mais linda história de todos os tempos. A história que eu vou contar para você na semana que vem talvez venha logo depois, venha que seja a segunda. E vai te ajudar a entender que sim, como muita gente já fez, como muitos ainda vão fazer, você pode escolher se vai deixar que a amargura decida por você ou se você vai tomar as rédeas da sua vida. Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Ficar de pé.